Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. glorioso São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós começamos o nosso ano litúrgico celebrando o mistério dessa festa da circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que tem um grande significado, pois era algo que era muito importante no mundo judeu. Obviamente, era uma pequena figura de alguns dos efeitos do batismo, mas que tipo de reflexão nós podemos tirar a partir dessa festa de nosso Senhor? Então, Santo Ambrósio nos diz que a circuncisão significa a purificação dos pecados. Então, era um certo corte que era feito no corpo da criança, obviamente de um homem, que significava, por um lado, aquele corte e a marca que esse corte deixava, significava, por um lado, o rompimento com o pecado, e ao mesmo tempo de que aquela pessoa deixou de pertencer de alguma forma ao pecado para pertencer a Deus. Então aquela marca significava ao mesmo tempo o rompimento com o pecado e ao mesmo tempo a pertença da pessoa a Deus. Obviamente não pode se falar de pecado quando se trata de Nosso Senhor. Então, no caso ali da circuncisão de Nosso Senhor, não era para pecados próprios, porque é impossível que ele tenha pecados, mas carregando sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. Então, nesse mistério da circuncisão, Nosso Senhor quis alcançar para nós graças particulares para que nos afastássemos do pecado, para que rompêssemos de fato com o pecado e pertencêssemos a Deus a partir de então. Então é interessante porque São Paulo Apóstolo percebeu logo, obviamente Nosso Senhor durante os Evangelhos ele deixava isso muito claro, que os judeus se contentavam, particularmente os fariseus, eles se contentavam com o simples fato de terem aquela marca, com o simples fato de seguirem algumas prescrições, pensando que pertencer a Deus consistia unicamente nesse estereótipo e não num trabalho interior que devia ser feito. Então, em várias passagens, particularmente na Epístola aos Romanos e aos Gálatas, São Paulo Apóstolo condena os fariseus porque eles tinham, por assim dizer, cortado uma parte do corpo deles por meio da circuncisão, mas não tinham cortado o pecado do coração deles. Então não basta unicamente esse estereótipo, é preciso que isso leve a um trabalho interior. Obviamente, no caso em que a circuncisão era a prática, hoje é até mesmo um pecado mortal, no sentido de praticar como lei mosaica, por mais que alguns países adotem essa prática por questões de saúde, enfim, não sei como é que está isso atualmente, mas de toda forma, aqui se tratava sobretudo de romper com o pecado. Claro que no caso da circuncisão também conferia a graça ali no Antigo Testamento, enquanto que aquilo ali vinha, por assim dizer, dos méritos futuros dos sacramentos que Nosso Senhor iria instituir. Mas que tipo de coisa nós devemos trazer para nós a partir desse mistério? Primeira coisa, a circuncisão mostra, por um lado, uma renúncia de nós mesmos, pois o momento em que a criança era circuncidada significava que, de certa forma, ela deixava de pertencer a ela para pertencer a Deus. Obviamente, isso acontece conosco no batismo. Nós somos arrancados das mãos do demônio, por isso que tem os exorcismos no rito do batismo, a fim de sermos separados para Deus, consagrados para Deus. Então, por um lado, renúncia de nós mesmos. Por outro, destruição do pecado.
Não basta unicamente, como no caso da circuncisão, essa marca no corpo. É preciso que seja um corte na alma, ou seja, que o nosso coração venha de fato a romper com o pecado. Mas nós não devemos nos limitar a esse aspecto negativo. De fato, nosso Senhor nos Evangelhos, Ele falou algo que remetia um pouco à mentalidade da circuncisão. Aquele que quiser me seguir, primeira coisa, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz, mas nosso Senhor não ficou nesse aspecto negativo, ou seja, deixar algo de lado, renunciar a si mesmo. O que nosso Senhor diz? E siga-me. Então, por um lado, romper com o pecado, mas ao mesmo tempo seguir nosso Senhor, imitando os passos dele, unindo-nos cada vez mais a Ele por meio da graça e da virtude da caridade. Então, a circuncisão nos leva a essa mentalidade que devemos romper de fato com o pecado. E é interessante começarmos o ano pensando nisso. Por um lado, romper com o pecado, romper, por assim dizer, com esse apego que nós temos a nós mesmos, a fim de seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que nós devemos começar o nosso ano? Pensando nessas palavras do nosso Senhor. Aquele que quiser me seguir, nós vamos ter mais um ano inteiro, espero que todos, né? Um ano inteiro. Enfim, Deus que sabe o melhor momento da nossa morte, mas comecemos o ano já tendo esse projeto, realizarmos uma sincera renúncia de nós mesmos, que é, de certa forma, que a circuncisão nos convida a fazer, e foram esses tipos de graças que nosso Senhor mereceu para nós, submetendo-se à circuncisão. Nosso Senhor nos convida a essa renúncia de nós mesmos, a destruirmos de fato o pecado em nós. Então não basta ficarmos, por assim dizer, nos enchendo de enfeites no nosso catolicismo. Ou seja, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, como se fossem credenciais para que nós tenhamos popularidade diante das pessoas. Claro, são práticas santas, são práticas santificantes quando usadas corretamente, mas o importante é que de fato essas coisas sejam instrumentos para que venhamos a romper de fato com o pecado. Claro, cada um vai ter que fazer um exame de consciência para ver onde em particular precisa mudar, mas não basta ficarmos nesse aspecto negativo. A vida cristã não consiste só em tirar coisas, consiste sobretudo em colocar coisas. Não consiste só em tirar a desordem, mas consiste sobretudo em colocar ordem. Então, obviamente, não é um trabalho fácil, mas também não é um trabalho impossível, com a ajuda da graça de Deus. Eu gostaria de apresentar, por assim dizer, o principal meio que nós temos para nos corrigirmos dos nossos defeitos. O principal, e isso é o que os santos, sobretudo os que foram grandes diretores espirituais, diziam de forma unânime. Então, se de fato nós queremos, por um lado, romper com o pecado, e por outro, seguirmos sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo, primeira coisa que nós devemos ordenar nas nossas vidas, primeira coisa que deve ser uma vitória ganha, que deve ser um hábito, é a prática da oração mental. Porque se por um lado nós queremos viver para Deus, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de instrução, porque eu preciso saber o que Deus quer de mim. Eu preciso saber qual caminho Deus quer que eu trilhe. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. E isso Deus nos mostra por meio da doutrina católica. Mas se por um lado Deus nos instrui por meio da doutrina católica, nos mostra aquilo que Ele quer de nós, isso não é sinônimo de que saber o que Deus quer de nós, isso não é sinônimo de que iremos fazer o que Ele quer de nós. São duas coisas diferentes: saber o que Deus quer e fazer o que Deus quer. Pode até acontecer que uma pessoa saiba muito aquilo que Deus quer, uma pessoa conhece muito bem a doutrina católica, mas praticar, então está um trabalho incompleto. Então, se por um lado Deus nos instrui por meio da doutrina católica,
por meio da sua santa lei, em particular os 10 mandamentos. Por outro, com a sua graça, ou seja, São Tomás chama essa graça de Deus de auxílio divino, ou seja, essa ajuda de Deus. Então, se por um lado Deus nos instrui para que conheçamos a sua vontade, por outro, para fazermos essa vontade, para cumprirmos essa vontade, nós precisamos da ajuda de Deus que Ele nos dá por meio da sua graça. Por exemplo, de que adianta sabermos tudo sobre a castidade se nós não vivermos ela? Se por um lado nós sabemos que nós devemos trilhar um caminho, por outro nós precisamos da ajuda de Deus para trilharmos esse caminho. E essa graça, essa ajuda, Deus concede particularmente por meio da oração. Claro, os meios ordinários para Deus comunicar sua graça são primeiramente os sacramentos, mas Deus costuma desenvolver essas graças dos sacramentos particularmente por meio da vida de oração. Claro, eu quero insistir aqui particularmente sobre a oração mental, porque os santos perceberam que tem uma cisão, digamos assim, um ponto ali de mudança muito claro entre uma pessoa que começou a fazer oração mental e uma pessoa que não começou ainda. Um caso que eu gosto de contar é o de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso, todos sabem, talvez foi um dos santos que mais formou devotos de Nossa Senhora em toda a história da igreja. Talvez o livro dele, Glória de Maria, foi o livro de Nossa Senhora mais lido em toda a história da igreja, mais lido até mesmo do que o próprio Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então Santo Afonso foi um santo que de fato fez de tudo que ele podia para popularizar e propagar a devoção a Nossa Senhora, e particularmente o Santo Rosário, que ele tinha um grande amor pelo Rosário. Mas é interessante que esse mesmo Santo Afonso, que tanto propagou a devoção a Nossa Senhora, ele tinha feito a seguinte observação. Ele disse que ele viu muitas pessoas conseguirem conciliar o Rosário e uma vida pecaminosa. Então é interessante, ele conhecia pessoas que rezavam o Rosário todos os dias, mas mesmo assim continuavam vivendo no pecado. Ele falava isso para condenar o Rosário? Obviamente não. Obviamente não. Como eu disse, ele fez de tudo para propagar a devoção a Nossa Senhora e para popularizar essa devoção. Mas ele percebeu que muitas pessoas tinham a tendência a fazer essas coisas muito da boca para fora. Por mais que estivessem sendo fiéis a práticas santas, não tiravam delas bons frutos, porque não tinham, por assim dizer, o espírito correto para fazerem essas práticas. Então Santo Afonso dizia que ele viu muitas pessoas conciliarem o rosário e a vida de pecado, mas ele não viu pessoas conseguirem conciliar a vida de oração mental e a vida de pecado. Então é muito interessante esse testemunho de Santo Afonso de Ligório e muitas frases também de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila tem muitas frases curiosas sobre a vida de oração, particularmente da oração mental. Então, Santa Teresa ela dizia que quando a pessoa abandona a oração, mas aqui ela está falando da oração mental, ou seja, da meditação, Santa Teresa dizia que quando a pessoa abandona a oração, ela pula no inferno sem precisar ser empurrada pelo demônio. Então a pessoa largar a oração mental, largar a meditação católica, obviamente, porque tem muitos grupos por aí que ficam propagando coisas misturadas com budismo, enfim, coisas que não são católicas. Não é disso que eu estou falando da meditação católica, aquela que é tradicional mesmo na igreja. Então, ela dizia que quando a pessoa não praticava oração mental, ela pulava no inferno sem precisar da ajuda do demônio. Aquela frase de Santo Afonso em que ele dizia: quem reza se salva e quem não reza se condena, na verdade ele está falando da oração mental. Claro, também das orações vocais, mas particularmente no contexto em que ele solta essa frase, particularmente se trata ali da oração mental. E é interessante porque Santa Teresa d'Ávila, ela tinha tanta confiança na eficácia da oração mental, que ela dizia o seguinte:
Vocês vão ver, é bem fácil mudar de vida. Pegue um grande pecador e faça ele fazer pelo menos, então ela fala como se fosse uma coisa pouca, faça ele fazer pelo menos 2 horas de oração mental por dia e vocês vão ver que com certeza ele vai mudar rapidamente, né? Então, se tem alguém que está muito mal, basta fazer 2 horas de oração mental por dia. Claro, estou sendo um pouco irônico aqui, mas ela tinha tanta confiança na eficácia da oração mental que para ela era quase que impossível uma pessoa fazer corretamente essa prática com perseverança e não mudar de vida, porque quando uma pessoa está próxima de uma fogueira, necessariamente ela vai receber bastante influência dessa fogueira. Se eu estiver num lugar frio e tem uma fogueira ali por perto, na medida em que eu me aproximo da fogueira, mais eu recebo dos seus efeitos. Quanto mais eu me aproximo dessa fogueira, mais eu começo a receber do seu calor. Então, da mesma forma, uma pessoa que está constantemente buscando se aproximar de Deus por meio da oração mental, é impossível que não tenha algum efeito na vida dela. É até interessante o seguinte comentário de São Francisco de Sales. Claro, 2 coisas antes de eu comentar o que São Francisco de Sales dizia. Primeira coisa, nós devemos saber que quando eu falo aqui de fidelidade à oração mental, não é só para a pessoa ser fiel à oração mental, para que ela se convença de que ela é melhor que os outros porque ela está sendo fiel à oração mental e os outros não. Não é disso que eu estou falando. Como se fosse uma espécie de pequeno prêmio, eu tenho que fazer isso, mas ela não tira os bons frutos disso. O objetivo não é só fazer oração mental, o objetivo é fazer bem a oração mental. São 2 coisas completamente diferentes. Então, o que São Francisco de Sales dizia? Ele dizia que o sinal certo de que uma pessoa estava rezando bem, no caso aqui a oração mental, é que quando uma pessoa interrompe ela no meio da oração, ela responde à pessoa com uma grande docilidade, com uma grande mansidão, porque para São Francisco de Sales era impossível estar conversando com Deus e não receber dele essa influência da bondade dele. Era interessante porque São Francisco de Sales, quando começou a dirigir espiritualmente Santa Joana de Chantal, Santa Joana de Chantal já era uma pessoa incrível, tinha muitas virtudes, era uma pessoa muito disciplinada, mas ela tinha uma devoção que não era uma devoção muito ajustada, era uma devoção que incomodava muito as pessoas e tinha muitas coisas que de fato precisavam ser corrigidas. Apesar de ser uma pessoa extremamente virtuosa, tinham muitas lacunas na devoção dela que faziam com que as pessoas, vendo a vida devota dela, elas não tinham desejo de seguir o mesmo caminho que ela. E São Francisco de Sales detestava isso, porque para ele a verdadeira devoção sempre é amável. Uma pessoa que está vivendo de fato uma vida devota, não só ela se santifica, mas ela torna atraente aos outros a vida devota. Então é interessante porque Santa Joana de Chantal, quando ele conheceu ela, mãe de vários filhos, acontecia muitas vezes dela separar o tempo dela para oração mental, e ela era muito fiel em se manter nesse tempo da oração mental, mas ela começava a rezar e vinha a criança chorando que estava precisando da mãe para alguma coisa. Então o que ela fazia? Ela expulsava todo mundo com raiva: sai daqui agora, porque eu estou no momento da oração. E o que São Francisco de Sales fez quando ele começou a dirigir ela? Quando te chamarem, já que se trata de questões de deveres de Estado, saia da sua oração tranquilamente, cuide daquilo que querem e de que precisam de você, e depois você volta tranquilamente para a oração, porque você está deixando Deus por Deus, ou seja, deixando aquela presença de Deus na doçura da contemplação para servir a Deus nos deveres de Estado. Então, Santa Joana de Chantal começou a fazer isso e rapidamente as pessoas foram percebendo o quanto que ela estava se santificando mais e quão mais agradável ela estava se tornando a todos, de forma que as outras pessoas começaram a desejar mais buscar a santidade a partir desse exemplo de Santa Joana de Chantal. Então, muito importante sabermos que quando estamos rezando bem e quando estamos vivendo corretamente a nossa vida de oração, é impossível não sentirmos os efeitos disso.
Então aqui, alguns aspectos da oração. Primeira coisa, claro que a oração tem várias modalidades, mas São Tomás de Aquino diz que a oração, ela consiste, digamos assim, na sua forma mais específica, mais própria, consiste sobretudo em pedir, ou seja, pedir coisas para Deus. Mas, se refletirmos um pouco, o que é o pedido? O pedido é o intérprete dos nossos desejos. Quando eu peço algo para alguém, essa frase que eu estou formulando para pedir algo para a pessoa está, na verdade, interpretando um desejo que eu tenho. Digamos, por exemplo, que eu estou com muita sede. Quando eu peço água para alguém, essa minha frase, esse meu ato de pedir para a pessoa água, está manifestando um desejo que eu tenho de saciar minha sede. Então a oração é como se fosse uma prateleira, onde nela nós colocamos os nossos desejos e apresentamos para Deus. Então a oração, ela interpreta os nossos desejos diante de Deus. Tanto que São Tomás de Aquino, comentando algumas passagens de São Paulo Apóstolo sobre a influência do Espírito Santo nas nossas almas, por exemplo, aquela passagem que São Paulo Apóstolo diz que o Espírito Santo vem, como nós não sabemos o que pedir, o que convém pedir, o Espírito Santo vem em nosso auxílio, com gemidos inefáveis, para auxiliar nossa fraqueza. São Tomás de Aquino diz que a forma correta de entender essa passagem seria o fato de que o Espírito Santo faz brotar em nós certos desejos, a fim de que nós transformemos esses desejos em oração. Como assim? Deus se serve de muitos meios para fazer brotar em nós santos desejos. Digamos que vocês, ao escutarem meu sermão, eu falando da importância da oração mental, da fidelidade à oração, digamos que ao me escutarem, surge um desejo de serem fiéis à oração, surge o desejo de levarem uma vida de oração mais a sério, surge o desejo de praticar de forma generosa e fiel a oração mental. Então, isso quer dizer que esse desejo, já que é um bom desejo, algo que visa a nossa santificação, foi inspirado pelo Espírito Santo. Claro, para isso pode ter se servido de um instrumento, como um padre para estar falando sobre o assunto, mas quem faz brotar esse desejo em nós é Ele. Qual o problema aqui de muitas pessoas? Muitas pessoas se contentam em terem desejos, mas não transformam esses desejos em oração. Ou seja, não basta simplesmente desejar, querer ter uma vida séria de oração. É preciso pedir, porque se a gente não faz isso, o trabalho fica incompleto. Não é unicamente aos desejos que nosso Senhor quer nos atender, mas sobretudo aos pedidos. Então, quando a pessoa vê que ela quer, ou seja, ela deseja viver uma vida de oração mais séria, o que ela precisa fazer? Pedir para Deus essa graça de uma vida séria de oração. Por isso que Santa Teresa d'Ávila também dizia que a oração, nós devemos pedir para Deus a graça do dom da vida de oração, de uma vida de oração séria. Ou então, digamos, a pessoa começou a pensar, a refletir nessa virada do ano, que ela precisa melhorar em tal ponto, precisa se corrigir de tais vícios, tais defeitos. Então a pessoa começa a ter um desejo, digamos, sincero de mudar nesses pontos. Mas não basta termos desejos. Precisamos pedir para Deus e pedir da melhor forma possível, a fim de que por meio desses pedidos, ou seja, dessas orações, Deus venha nos ajudar a trilharmos nesse caminho que Ele mesmo nos inspirou por meio desses santos desejos. Então, por isso que a meditação, sermões, enfim, todas as formas que nós temos para nos instruirmos, por isso que todas essas coisas vão nos mostrando cada vez mais aquilo que nos falta no serviço de Deus. Então, a pessoa vendo que algo lhe falta, ou seja,
falta mais caridade, falta mais mansidão, falta mais pureza, falta mais isso, falta mais aquilo. Vendo que algo lhe falta, ela começa a desejar ter isso que lhe falta. Então o que a pessoa precisa fazer? Pedir para Deus, pedir a Ele que nada lhe falte. Qual o problema? O problema é que muitas pessoas se empenham pouco em desejarem muito certas coisas. Eu gostaria então aqui de usar um exemplo. Imaginemos, por exemplo, uma criança que ficou o ano inteiro pensando em tal presente de Natal. Então ficou lá meses e meses insistindo com os pais que ela queria tal coisa, ela queria ganhar aquilo no Natal ou então no aniversário dela. Então ela ficou extremamente desejosa de receber aquilo. Esse desejo nessa criança era tão grande que fez com que ela não parasse de insistir a seus pais que lhe dessem tal coisa. De forma que os pais até ficavam impressionados como é que uma criança pode desejar tanto uma coisa. Por que surge nela esse desejo? Porque ela ama muito aquela coisa. Se fosse uma coisa que a criança amasse pouco, ela não iria desejar tanto, porque o desejo é fruto do nosso amor por uma coisa. Quanto mais eu amo uma coisa, mais eu desejo ela. Então por que falta, muitas vezes, para alguns católicos, grandes desejos? Porque falta amar mais certas coisas. E por que falta amar mais essas coisas? Porque provavelmente falta conhecer melhor essas coisas. Normalmente, Deus nos faz enxergar melhor certas coisas por meio da oração. Então, às vezes, é na oração que a pessoa começa a ter grandes desejos da santidade, a ter grandes luzes para entender o quanto que Deus a ama, o quanto que Deus deve ser amado e o quanto que Deus quer nos ajudar a amá-lo. E se esse desejo for grande, a pessoa não vai descansar enquanto ele não for saciado. Então, obviamente, nós precisamos muito de santos desejos, que na medida em que forem grandes, nós iremos constantemente apresentar para Deus essa prateleira dos nossos desejos por meio da oração. E se nós formos fiéis, Deus vai constantemente fazer com que esses desejos sejam saciados. É o que diz Nossa Senhora no seu Magnificat, e é o que Nosso Senhor quer de nós. Ele quer que desejemos cada vez mais estarmos com Ele e cada vez menos com qualquer outra coisa que não seja Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.